Olá pessoal, bem-vindo à nossa live. Eu sou o Marcelo Cavalcante Almeida, sou professor de Contabilidade e Auditoria. Hoje vamos falar sobre um tema também, um tema assim complexo, né? Um tema que existe muitas discussões no mercado, com referência ao CPC 47, que é reconhecimento de receita ao longo do tempo. Esse é o tema, reconhecimento de receita ao longo do tempo. Como vocês sabem, CPC 47 ou NBC-TG 47, que corresponde ao IFRS 15, ele estabeleceu, esse CPC estabeleceu uma metodologia de reconhecimento de receita em 5 etapas. A primeira etapa é identificar o contrato com o cliente, para saber se aquele contrato que foi feito com o cliente atende todas as exigências desse CPC, exigências contábeis para fim de reconhecimento da receita. O segundo passo é identificar as obrigações do contrato, ou seja, quais são os delivery, o que a entidade está entregando ao cliente, bens, serviços, etc. O passo 3 é determinar qual o preço da transação, quer dizer, qual o valor total do contrato, considerando uma série de variáveis, né, em alguns contratos complexos, como preços variáveis, etc. O quarto passo é você alocar o preço da transação, ou seja, pegar aquelas obrigações de desempenho que a empresa vai entregar para o cliente e pegar essas obrigações de desempenho e alocar o preço do contrato a essas obrigações de desempenho. E o quinto passo, que é o reconhecer a receita quando a obrigação de desempenho é cumprida, que é esse passo que nós vamos conversar hoje. Esse passo de reconhecer a receita quando a obrigação de desempenho é cumprida, pela metodologia do CPC 47, o reconhecimento da receita pode ser de duas formas. Ou pode ser em um ponto específico no tempo, por exemplo, quando eu passar o produto para o controle do cliente em uma determinada data. Esse é um ponto específico no tempo. Ou ao longo do tempo, por exemplo, à medida que eu vou construindo ou fabricando aquele ativo ou vou prestando aqueles serviços. Então, existe uma diferença muito grande. Por exemplo, eu sou contratado para construir uma máquina para um cliente, eu só reconheço a receita quando a máquina está pronta, eu passo o controle do cliente. Outra coisa é eu reconhecer a receita mensalmente à medida que eu vou construindo essa máquina para o cliente. Então, a grande pergunta é o seguinte: quais são as situações que eu devo reconhecer a receita ao longo do tempo? Ou seja, à medida que eu vou construindo aquele ativo para o cliente ou à medida que eu vou prestando aquele serviço para o cliente. Então, o que nós vamos discutir hoje é especificamente com relação a reconhecer a receita ao longo do tempo. Com relação a esse assunto, o CPC 47 ou IFRS 15, no parágrafo 35, ele determina que a receita será reconhecida ao longo do tempo quando é atendida uma das 3 seguintes critérios. Ele dá 3 situações, o CPC 47. Nós vamos pegar uma das situações. Qualquer uma das situações que ocorrer, a entidade teria que reconhecer a receita ao longo do tempo. Então nós vamos pegar uma dessas 3 situações e vamos discutir hoje, que é, para você reconhecer a receita ao longo do tempo, que é a letra C do parágrafo 35, ele diz o seguinte: você tem que atender a 2 condições, obrigatoriamente, para reconhecer a receita ao longo do tempo. Primeiro, o desempenho na entidade não cria um ativo com uso alternativo para a entidade. Eu faço um contrato com o cliente e eu vou, por exemplo, fazer um ativo para o cliente, só que esse ativo ele não pode ter uso alternativo para a entidade, quer dizer, ela não pode alugar, vender ou usar aquele ativo. Isso já restringe muito a essa situação. Por quê? Vamos imaginar que a entidade sou contratada para construir geladeiras, 1000 geladeiras para um varejista. Geladeira, ela tem uso alternativo, eu posso vender para outro cliente. Fogão, televisão, eu posso vender para vários clientes. Quer dizer, teria que ser um ativo assim que ele fosse de uso exclusivo daquele cliente. Quer dizer, um ativo assim sob encomenda para aquele cliente. Não poderia ser um ativo que a entidade, quer dizer, o fornecedor, ele pudesse pegar aquele ativo e vender para um terceiro. Então esse é o primeiro ponto. Quando você faz um contrato com um cliente para construir um ativo específico, para você reconhecer a receita, por exemplo, você fez um contrato por 2 anos, para você reconhecer essa receita ao longo de 2 anos, você teria que ser um ativo específico daquele cliente. Você não poderia pegar esse ativo, existe a possibilidade de você pegar esse ativo e vender para um terceiro. Isso restringe muito o reconhecimento da receita ao longo do tempo. Porque se você pudesse vender o ativo para um terceiro, você só poderia reconhecer a receita no momento que o ativo estivesse pronto e você passasse o controle desse ativo para o cliente.
São duas exigências. A segunda exigência, a entidade tem o direito exequível ao pagamento pelo desempenho concluído até a data. O que significa isso é o seguinte: se romper o contrato, eu estou construindo uma máquina com um cliente. Se romper um contrato em algum momento específico do tempo, ao longo que eu estou construindo aquele ativo, eu teria que ser reembolsado, a entidade, teria que ser reembolsada pelos custos incorridos até a data, mais uma margem. Então, duas exigências. Primeiro, o ativo ele não pode ter uso alternativo. Segundo, a entidade seria reembolsada caso o contrato fosse rompido. Por exemplo, vamos supor uma situação em que a entidade, um cliente contrata a entidade para prestar um serviço de reestruturação toda a parte da organização da empresa, departamentos, fluxos de documentação, etc. Toda a parte da organização da empresa, parte financeira, contábil, administrativa, etc. E esse trabalho, a entidade presta esse serviço, a entidade fez esse contrato, e esse trabalho eu diria que vai durar 8 meses. A primeira pergunta é o seguinte: você deveria reconhecer esse contrato quando o serviço for prestado e entrega o relatório para o cliente, ou à medida que o serviço foi prestado ao longo dos 8 meses? Então a primeira pergunta é o seguinte: esse serviço, que a empresa vai entregar um produto que é um relatório, com toda essa parte de organização da empresa, desse cliente internamente, esse serviço, a entidade poderia para pegar esse produto e passar para um terceiro? Não, porque é um produto específico da unidade, da entidade. Então essa primeira etapa estaria vencida. A segunda pergunta: a entidade, caso o contrato fosse rompido em uma determinada fase do contrato, com 2, 3 meses, a entidade seria reembolsada dos custos corridos até a data, mais uma margem? Aí depende, tem que ver o contrato. Se o contrato prevê que a entidade seria reembolsada, então a receita seria reconhecida ao longo do tempo. Se o contrato ele estabelece que a entidade não teria nenhum, a entidade não existe previsão que a entidade seria reembolsada caso o contrato fosse rompido ao longo do prazo de execução desse serviço, se não existe essa previsão, então a receita só seria reconhecida quando a entidade concluísse o serviço, pegasse o relatório e entregasse para o cliente. Então, pessoal, é um assunto extremamente relevante, o reconhecimento da receita. Eu chamo a atenção para esse item, o 35, para 35 do FRS 15 ou do CPC 47, a letra C, que trata da reconhecimento da receita ao longo do tempo. Pessoal, muito obrigado por assistir a nossa live. Espero encontrá-los em outra oportunidade. Obrigado.